Bom dia, com muita alegria aqui nesse dia 31 de março, último dia do mês, nessa quinta-feira. Queremos nos alegrar por todo o caminho percorrido, dia após dia, com a Lexia Divina, com a Palavra de Deus, que é luz para nossas vidas e também para a nossa comunidade. Alegrarmos também pelo dom do livro de vida, é uma grande graça podermos ter essa definição, essa clarificação de como somos chamados a ser santos e o que a Igreja nos abençoa como caminho a trilhar como família espiritual. Hoje entramos nesse grande capítulo sobre o crescimento, a formação e o crescimento dos comunitários. Depois de termos tratado do acompanhamento espiritual, agora somos impelidos a deixarmos-nos formar e a crescer, não só como pessoas, mas também como membros missionários de uma comunidade que tem uma missão específica e própria. Número 123 vai nos mostrar que é a palavra de Deus que forma as nossas vocações. Ela é responsável pela formação dos comunitários. A formação interna da comunidade é posta sob a responsabilidade do fundador, do formador geral e dos formadores comunitários. Não invocaremos aqui o conteúdo dos programas de formação que fazem parte do ano sabático e que todo membro da comunidade deve ter vivido, mas dos quais correspondem ao período de noviciado comunitário e as etapas seguintes. A comunidade aprofunda progressivamente uma ratio, quer dizer, um programa de formação inspirado pelo carisma fundador, que apresenta claramente a pedagogia dos diferentes graus de engajamento e dos diferentes estados de vida, para assimilar plenamente a vocação espiritual da comunidade. Evocaremos somente os meios e a estrutura da formação comunitária interna. Devemos distinguir duas etapas no processo de formação interna ao engajamento da comunidade. A primeira etapa, que diz respeito a toda a duração do primeiro engajamento e do noviciado comunitário, que compreende os engajamentos temporários até os engajamentos definitivos. E a segunda etapa, que diz respeito à formação a partir do engajamento definitivo. Então, é muito bonito ver que é a palavra de Deus que é o nosso grande meio de formação. É o próprio verbo que vai formar os membros da comunidade de sementes do verbo, é a palavra que vai nos formar. E essa pedagogia inspirada do nosso carisma vai sendo traduzida, recebida e explicitada através do fundador, do formador geral, do seu delegado e também dos formadores locais. Então, queremos entender que a base que todos nós vivemos foi o ano sabático, que é um ano de grandes graças, que não é um ano vocacional para entrarmos na comunidade de Sementes do Verbo, mas é um ano de uma riqueza formativa extraordinária, não só bíblica, mas também doutrinal, eclesial, litúrgica, antropológica, missionária, tantos aspectos que são tratados ao longo de um ano sabático, como a patrística, a história da igreja, e que nos dão uma base muito sólida formativa. Mas ao longo dos anos, vamos distinguir dois grandes períodos, até o engajamento comunitário, em que vamos, etapa após etapa, recebendo uma formação específica ao nosso carisma, que vai nos construindo como comunitários. E também através desse noviciado comunitário. É um tempo em que a pessoa se deve moldar, deixar moldar profundamente pelo carisma comunitário, pela graça que porta o carisma comunitário. E depois, a segunda etapa, que é a etapa da formação permanente, porque toda a nossa vida somos uma comunidade de discípulos, isto é, nós estamos na escola do verbo, nós estamos na escola da igreja e por isso precisamos de nos deixar moldar. Essa segunda etapa, então, a etapa pós-engajamento definitivo, que somos ainda mais responsáveis em nos deixar formar e em sermos muito autenticamente visitados pelo carisma fundador. Êxodo 32, o Senhor diz a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir da terra do Egito perverteu-se. Depressa se desviaram do caminho que eu lhes havia ordenado. Fizeram para si um bezerro de metal fundido, o adoraram, lhe ofereceram sacrifícios e disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te fez subir do país do Egito.
O Senhor disse a Moisés: tenho visto este povo, é um povo de cerviz dura. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles a minha ira e eu os consuma. E eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu povo, e disse: por que, ó Senhor, se acende a tua ira contra o teu povo, que fizeste sair do Egito com grande poder e mão forte? Porque os egípcios haveriam de dizer: ele os fez sair com engano para matá-los nas montanhas e exterminá-los da face da terra. Abranda o furor da tua ira e renuncia ao castigo que pretendias impor ao teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais jurastes por ti mesmo, dizendo: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda a terra que vos prometi dá-la-ei aos vossos filhos, para que a possuam para sempre. O Senhor então desistiu do castigo com o qual havia ameaçado o seu povo. Esta passagem de Êxodo 32 tem dois aspectos extraordinários. O primeiro aspecto é o aspecto que o povo rapidamente se deixa perverter. E certamente esse é o papel da formação, tanto nas primeiras etapas, que é o caso aqui desse povo que estava sendo catequizado, formado, como na formação permanente. Rapidamente nos deixamos perverter, rapidamente desviamos a nossa rota, rapidamente esquecemos aquilo que o Senhor já nos disse, aquilo que o Senhor cravou nos nossos corações como lei divina. E por isso é preciso voltar a se deixar formar. Moisés, ele é obrigado a descer para ir visitar esse povo que ele tinha feito subir, ou seja, ele tinha querido elevar, mas finalmente o povo se desceu até a miséria da idolatria. O povo desceu na indignidade de uma vida muito medíocre face ao grande chamado de Deus. Moisés vai descer lá onde a pessoa precisa ser formada. Vai descer naquela servidura, isto é, naquela obstinação daquele povo que se desvia da palavra do Senhor. Ele vai se irritar e vai perceber essa ira de Deus. Deus quer então castigar esse povo, Deus quer verdadeiramente punir esse povo para que ele se converta, mas é tão bonito, o próprio formador se torna o intercessor daquele povo. Então é muito belo ver que Deus se serve do formador para ir formar e tirar do erro aquela alma ou aquele povo, mas também se serve daquele formador, instigando a intercessão, instigando a pedir e a clamar por misericórdia. Deus volta atrás no seu intuito. É bonito essa metáfora, é como se Deus quisesse fazer castigar e depois se arrependeu de castigar, mas na verdade Deus inflige no coração de Moisés uma grande compaixão por esse povo e pede que ele se torne seu intercessor. O que acontece? Que o Senhor nos dê acompanhadores com essa garra, formadores com essa garra, não só de descer e de ir lá onde o povo caiu de novo na miséria ou aquela alma, mas também de interceder e de lutar pela alma na oração. Salmo 105, em Horebe fabricaram um novilho e se prostraram diante do metal. Eles trocaram sua glória pela imagem de um boi, comedor de capim. Esqueceram o Deus que os salvou, realizando prodígios no Egito. Maravilhas na terra de Cã, coisas terríveis sobre o mar dos juncos. Então ele decidiu exterminá-los, se não fosse Moisés, seu escolhido, que intercedeu diante deles para desviar o seu furor em destruí-los. O povo que se prostra diante de um metal. Os ídolos são tão insignificantes face à grandeza daquilo que nós somos chamados a viver. E o povo se obstina em se prostrar diante do nada, diante de uma coisa que não pode salvar. Coração idolátrico do homem, coração que busca um ídolo que não pode salvar, essa tentação permanente do coração humano. Tão bonito essa palavra do Salmo, mas Moisés, o escolhido, intercedeu por eles diante de Deus para que eles não fossem destruídos. O formador é ao mesmo tempo o intercessor. João 5, se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não será verdadeiro. Um outro é que dá testemunho de mim, e eu sei que é verdadeiro o testemunho que presta de mim.
Vós enviastes emissários a João e ele deu testemunho da verdade. E, no entanto, não dependo do testemunho de um homem, mas falo isso para que sejais salvo. Ele era a lâmpada que arde e ilumina, e vós quiseste vos alegrar por um momento com sua luz. Eu, porém, tenho um testemunho maior que o do João. As obras que o Pai me encarregou de consumar, tais obras eu as faço, e elas dão testemunho de que o Pai me enviou. Também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Jamais ouvistes a sua voz, nem contemplaste a sua face. E a sua palavra não permanece em vós, porque não credes naquele que me enviou. Vós prescrutais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida. Ora, são elas que dão testemunho de mim. Vós, porém, não quereis vir a mim para teres a vida. Não recebo a glória que vem dos homens. Mas eu vos conheço. Não tendes em vós o amor de Deus. Vim em nome do meu Pai, mas não me acolheste. Se alguém viesse em seu próprio nome, vós o acolherias. Como podereis crer, vós que recebeis glórias uns dos outros, mas não procurais a glória do Deus único? Não penseis que vos acusarei diante do Pai. Moisés é o vosso acusador, ele em quem puseste a vossa esperança. Se credes em Moisés, havereis de crer em mim, porque foi a meu respeito que ele escreveu. Mas se não credes em seus escritos, como crereis em minhas palavras? Essa palavra de São João é muito lapidar. Você busca a tua glória ou a glória de Deus? Você busca receber a glorificação das criaturas ou você recebe o bom testemunho que Deus dá de ti? Você busca a glória que os ídolos desse mundo pretendem comunicar ou você se satisfaz com a glória do Pai, que é o Espírito Santo? O Senhor nos chama a uma conversão. Temos sede de grandeza, temos sede de glória, temos sede de plenitude, mas a nossa glória é a glória do Espírito. Hoje, nos sermões de São Leão Magno, Papa do século XV, diz assim: a nenhum pecador é negada a vitória da cruz, e não há homem a quem a oração de Cristo não ajude. Se ela foi útil para muitos dos que o perseguiram, quanto mais não ajudará aqueles que se convertem? A nenhum o Senhor vai impedir a salvação, ao contrário, Ele quer nos salvar. E nesse dia, último dia, nessa quinta-feira, última do mês de março, peçamos a grande graça de uma conversão decidida. Peçamos isso para toda a nossa comunidade, que possamos crescer em santidade, crescer em unidade, crescer em amor à igreja, em amor a Deus, nos afastando dos ídolos, não deixando que a mundanidade entre na comunidade, mas ao contrário, sejamos santos, 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 como o Pai é santo. Que Deus nos abençoe todos unidos. E aqui em visita às nossas casas da Bélgica, a gratidão a Deus por todos os missionários que da Bélgica foram espalhar esse fogo do amor de Deus ao mundo inteiro. Mas agora também gratidão a todos os missionários que do Brasil vêm para evangelizar a Bélgica e chamar a Bélgica a essa conversão do coração. Que o Senhor abençoe a unidade entre os povos para que Cristo seja conhecido, para que Cristo seja amado e para que a glória do Pai seja derramada nos corações.